Olá pessoal, nós estamos aqui para discutir a aplicabilidade na prática clínica dos procolágenos. O que realmente eu quero mostrar para vocês é que em qualquer tipo de atendimento, em qualquer problema que o nosso cliente, nosso paciente venha, nós temos como ajudá-los, porque nós podemos dar nutrição para esse paciente. Mesmo que você não esteja acostumado a trabalhar com nutrição, você vai se dar conta que nutrindo o paciente, ele vai ter muito mais chance de melhorar de qualquer problema que ele tenha. Então vamos ver como que a gente poderia fazer uma aplicação real na nossa prática. Vamos começar com a prevenção. Presta atenção. Quem não precisa prevenir? Porque para a gente não ficar velho, a gente vai morrer novo. Então lembrem que o envelhecimento geral, e especialmente o envelhecimento da pele, ele é inexorável. Portanto, nós precisamos nutrir o nosso organismo, nutrir o organismo dos nossos pacientes, para que a taxa de envelhecimento seja menor, para o aparecimento da complicação do envelhecimento seja menor. Então, o envelhecimento geral, a gente faz prevenção, oferecendo para o paciente o procolágeno. Mas sempre lembre que tem que ser um produto de altíssima qualidade, com a tecnologia certa, para que seja absorvido e para que seja utilizado pelas nossas células. Eu pontuo a minha vida profissional em cima da tecnologia da produção dos produtos em geral, e aí eu estou lembrando dos produtos quânticos, mas também dos nutracêuticos. E quando nós vamos dizer para o nosso paciente, este é o melhor produto, em primeiro lugar tem que estar o nosso conhecimento do benefício que isso vai estar para o nosso paciente. Quando a gente trabalha direitinho, o sucesso profissional vem e o sucesso da melhora dos nossos pacientes é que nos traz mais pacientes, porque a resolutividade é fundamental para que a gente seja bem-sucedido. Então veja bem, envelhecimento geral e de pele, temos que nutrir a principal proteína, como vocês viram nos outros vídeos, a principal proteína do nosso corpo como sustentação, como para regenerar o nosso organismo, é colágeno. Nas doenças degenerativas, então nós sabemos que a prevenção da doença degenerativa passa por uma nutrição adequada. Nossos pacientes vão ter que ter uma dieta legal, né? A gente vai ensinar isso para eles, a gente vai colocar a necessidade de uma dieta, vamos falar da qualidade de vida em geral, né? Do exercício físico regular, não extenuante, mas a doença degenerativa, ela está lá no nosso DNA e ela depende dos hábitos de vida e dos hábitos nutricionais. E se nós tivermos condições de repor as proteínas colágenas nesta qualidade que nós temos aqui com o procolágeno, nós vamos evitar o aparecimento da doença degenerativa em geral. Aqui a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de todas, porque o nosso organismo estará bem nutrido com as principais proteínas que vão regenerar o organismo, evitando a degeneração. A posição dos órgãos. Um dos grandes problemas do envelhecimento é justamente a posição dos órgãos. Nossos órgãos começam a cair, como a gente diz, por causa da gravidade, o coração se desloca mais para baixo, o pulmão, a gente vai ficando pendurado, inclusive mamas, né? A mulherada aí. Então, como acontece com a pele, por dentro, nós dependemos do colágeno para manter os órgãos no lugar certo. Rim, por exemplo, e coração, quando saem do lugar, dão um monte de problemas, dão alterações funcionais importantes. Então, lembrar que para manter, para não degenerar, para não envelhecer demais o organismo, a manutenção da posição dos órgãos é fundamental. E como que você faz isso? Só tem um jeito: dá a nutrição adequada
para que o nosso organismo consiga refazer o colágeno, que vai dar estrutura e sustentação. E a visão? Parece assim, ó, como obrigatório, quando a gente envelhece, ter problema de visão. Na verdade, o nosso olho é todo feito de colágeno. Então nós temos já uma grande comprovação clínica das pessoas que usam de longo prazo, e aqui eu falo de anos, o colágeno como nutrição, e especificamente, este procolágeno que eu tenho, né, falado da tecnologia dele. Então, esta forma de nutrir o nosso olho vai fazer com que haja uma taxa de envelhecimento do olho muito menor. Então, se eu tiver mais colágeno sobrando no meu corpo para colocar no meu olho, eu vou ter menos problemas de refração, vou ter menos problema de oxidação e vou ter menos problema de degeneração. E isso vale para os olhos. Pense que em vez de você obrigatoriamente aos 50 anos ter que usar óculos para ler, você vai demorar mais uma década para isso, ou vai se manter bem até morrer. Exercícios físicos. Olha a importância disso. A gente bate na tecla, né? Vamos fazer exercício físico, gente. Vamos se mexer. Vamos sair do sedentarismo. E a gente esquece que as pessoas que não estão preparadas para isso começam a fazer exercício, mesmo academia, ou até começam a caminhar para ir caminhar numa, sei lá, na esteira, no parque, ou vão fazer um liangun, ou vão fazer um tipo de exercício adequado, mas o corpo estava parado muito tempo, não tá pronto para isso. Começa a se mexer muito, o que dá? Dor muscular, dor nos tendões, pode dar lesão, trocentas coisas. Então, quando a gente prepara o nosso corpo para o exercício físico, dando nutrição celular para músculo, para articulação, para a parte circulatória, para toda essa parte de elasticidade que a gente precisa. Mas isso vai, conforme você vai mexendo o teu corpo, você vai levando para o lugar, né, onde está mais mexido, mais nutrição. Está precisando mais lá, porque agora está sendo mais usado, mais exigido. A nutrição que vai para lá é o colágeno, fabricação de colágeno, é proteína, nós somos feitos de proteína. Portanto, a melhor coisa que nós podemos fazer para os nossos pacientes, quando a gente orienta que eles têm que fazer exercício físico regular, é nutrir esse músculo, é nutrir essa articulação, mas nutrir de uma forma que tenha uma tecnologia adequada para que realmente seja custo-benefício adequado também. Então, pensem bem, na hora que nós vamos dizer tem que fazer o exercício e sair do sedentarismo, lembrem de sugerir que o paciente reponha realmente as estruturas com uma nutrição adequada. E os dentes? A saúde dentária. É claro que os odontólogos, os dentistas, pensam na saúde dentária em primeiro lugar, mas e o resto? E nós, os médicos, nutricionistas e todos os outros que trabalham com saúde? Será que lembram da saúde dentária? É fundamental. Na medicina tradicional chinesa, se presta muita atenção aos dentes. Inclusive no Japão, uma forma de ver o envelhecimento biológico é a condição dos dentes. Portanto, na saúde dentária é fundamental que a gente lembre disso. Para evitar a perda óssea, para evitar a gengiva, né, ficar com absorção, né, reabsorção da gengiva, aquela diminuição da gengiva no envelhecimento, a gengiva é feita de colágeno, o osso é feito de colágeno. E até no fato de arrumar mesmo os dentes. Eu acredito assim, ó, que nenhuma pessoa poderia fazer implantes sem usar colágeno. Mas não colágeno qualquer. A nutrição adequada para o procolágeno com a tecnologia adequada do Protein Cola. E a circulação? Uma das grandes condições de nós envelhecermos é justamente diminuir fluxo de sangue. E
E o problema é que as nossas artérias, nossas veias vão envelhecendo e fazendo com que haja menos nutrição e menos oxigênio para os tecidos. É uma das coisas que nos acidifica. Então prestem atenção. Prevenção de processos circulatórios tem que ter nutrição com procolágeno. Toda a nossa circulação é feita de colágeno, porque a nossa circulação é feita de artéria e veia, e os vasos são feitos de colágeno. Então é muito importante que a gente dê o colágeno como prevenção da doença angiológica, da doença cardiovascular, de toda essa parte. E na pediatria? A gente está aqui falando de prevenção de envelhecimento, prevenção de doenças, mas tem que começar na infância. Nós temos que usar como matéria-prima para que essa criança se desenvolva melhor, para que ela tenha mais condições de fazer essas proteínas de sustentação, de fazer essa proteína de ligação, de fazer todo o seu sistema conjuntivo, todo o seu tecido conjuntivo de melhor qualidade, dando a nutrição adequada. Então, criança em crescimento, criança em qualquer situação, faz uma prevenção de doença começando na infância. Lembrando que para os pequenininhos a gente dá uma quantidade menor, então é uma questão de dose, mas o produto é o mesmo, com a mesma qualidade. Se a gente considerar o paciente já nas especialidades, vamos lembrar da ginecologia. Pessoal, as nossas mulheres, conforme elas vão tendo filhos, mesmo que elas façam cesárea, elas têm uma perda de elasticidade do assoalho pélvico. A mulher envelhece seu canal vaginal, começa a ficar com menos, ruguinhas. Portanto, é importante que a gente coloque a nutrição adequada nesses tecidos. E a questão da perda urinária, quando faz exercício, quando tosse, quando isso, quando aquilo, por causa das gestações dos partos, a gente diminui absurdamente a perda urinária e melhora o assoalho pélvico, melhora inclusive a elasticidade na questão da relação sexual depois que a mulher está um pouco mais velha, nutrindo essa mulher, nutrindo com o procolágeno. E as patologias do útero? O que é útero? É músculo. E músculo é feito do quê? De colágeno. Portanto, todas as patologias uterinas, quer sejam miomas, quer sejam o útero, que fica muito fora do lugar, ou seja lá o que for, nós precisamos nutrir a mulher. Até a mama, que eu nem coloquei aí no slide, mas até a mama precisa do colágeno para se manter em ordem, para se manter no lugar certo. Então vamos ajudar as nossas pacientes, vamos oferecer para essa paciente uma condição de forma natural e nutricional, melhorar as suas patologias, as suas alterações, de uma forma que vocês vão ver a resolutividade. Sempre lembrando que o turnover do colágeno é de 360 dias e essa é uma nutrição de longo prazo. Tomar 2, 3 meses não vai ter o efeito que a gente está falando aqui, mas 2, 3 anos faz toda a diferença. E a gente só nutriu, a gente só falou de coisa natural e benéfica. A gente falou da angiologia antes, mas toda doença arterial, olha, nós sabemos hoje que a doença cardiovascular é uma das doenças mais prevalentes na população com mais de 50 anos. A doença cardiovascular é uma das doenças que mais mata depois do câncer. Presta atenção, presta atenção. A doença arterial pode diminuir a progressão e você pode evitar até tomando algumas poucas atitudes benéficas de hábitos de vida e fazendo o uso da nutrição adequada. Até a pressão arterial pode melhorar usando procolágeno de longo prazo. Por quê? Vamos lá, vamos pensar.
O que é o aumento da pressão arterial? É a força de passagem do sangue que sai do coração, forçando a artéria, e a força que a artéria faz para esta passagem do sangue. Esta força pode ficar mais flexível, esse coração pode ficar mais flexível, todo esse processo de passar de sangue pode ficar melhor quando a gente usa uma nutrição adequada, porque conforme vai envelhecendo, endurecendo, a gente vai regenerando, tendo a matéria-prima adequada. Esse é o segredo. É oferecer a matéria-prima certa para o nosso organismo, porque o nosso organismo já veio com a possibilidade de regeneração e autocura. Nós já somos feitos assim. Nós já estamos com o DNA pronto para nos autocurar e autorregenerar. Mas nós precisamos da matéria-prima. Então, é fundamental lembrar disso quando a gente tem tantos doentes com doença cardiovascular. E aqui a gente está falando também de varizes e varicoses, porque também a parede das veias é feita de colágeno. E as úlceras também, úlceras varicosas, úlceras de pressão, toda essa parte que envolve a ferida na pele, e aqui eu estou falando de todas, pode ser por queimadura, pode ser por decúbito, ficar muito tempo parados, pode ser por circulação, qualquer tipo de ferida na pele. A pele é feita de colágeno. O tecido celular subcutâneo é feito de colágeno. Portanto, nós precisamos nutrir essa pele para essa pele se cicatrizar melhor. E nós podemos utilizar uma porção de outras coisas para ajudar. Aqui eu estou falando especificamente da nutrição com o procolágeno. Mas a gente tem um monte de outras coisas que podemos auxiliar. Tudo bem, vamos usar de tudo. Nosso paciente merece que a gente coloque o máximo que a gente tem em termos de arsenal terapêutico, em termos de orientação. Mas lembrem-se sempre, tem que ter a nutrição celular. E esta nutrição passa por um aporte de um produto maravilhoso, que é esse procolágeno que a gente vem falando pelo tipo de tecnologia. A gente falou da pediatria como prevenção e o tratamento dentro da pediatria. As nossas crianças crescem e às vezes têm dificuldade nos crescimentos. Tanto a criança que tem aquela situação do estiramento, que rapidamente tem um crescimento assim de centímetros e acaba tendo um monte de problema por causa disso. Essa criança precisa de colágeno, porque ela está gastando muito. Mas eu falo aqui também no caso das crianças que não crescem, ou que têm dificuldade de crescimento. Essas crianças com dificuldade de crescimento, elas respondem muito bem à nutrição, mesmo que você vá acrescentar alguma coisa para estimular, como é o caso daquele trabalho publicado na Revista de Saúde Quântica da Uninter, em que eu mostro um caso de criança que eu usei os produtos quânticos, usei as essências vibracionais com tecnologia Quantum Health como estímulo e usei como matéria-prima de crescimento o Protein Cola. E essa criança que não crescia, tinha 8 anos, fazia 1 ano que não crescia. Ela cresceu 3 centímetros em 4 meses, usando essências vibracionais com tecnologia Quantum Health, mais nutrição celular, que é o procolágeno. Então veja bem o quanto que a gente consegue. É uma bênção você colocar uma criança em ordem somente com produtos naturais e nutrição. E o caso da escoliose? Hoje em dia é comum encontrarmos as crianças com escoliose e os adolescentes com escoliose. A gente vai fazer tudo o que tem que fazer, a gente vai colocar essa pessoa no alongamento, na fisioterapia, vai fazer tudo que tem direito. Mas se ela não tiver uma nutrição adequada, ela não responde adequadamente. Então lembre que qualquer tratamento que a gente faça tem que nutrir.
A grande vantagem do Protein Cola, que é esse procolágeno com tecnologia especial, é que a gente pode misturar ele num suco ou pode misturar no chá quente. E isso modifica o sabor e você pode variar sabores para a criança não enjoar. É bem interessante, é uma forma muito legal de tratar. Traumas, e cirurgias, e fraturas. As nossas crianças precisam que a gente ajude a uma cicatrização melhor. Em todos esses casos, nós podemos usar o Protein Cola. Todos os casos. Especificamente se nós falarmos em fraturas. Porque a fratura, apesar da criança ter essa facilidade de regeneração, pode criar um monte de complicações por falta de nutrição. E nós temos no Protein Cola praticamente tudo que um osso precisa, não apenas a reposição da matriz óssea, mas também tem outros nutrientes ali que são necessários. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha indicação de que todo o paciente na área da pediatria receba a nutrição adequada para crescimento e para resolver as complicações que podem acontecer nessa fase. A reumatologia, bom, eu escrevi o livro, né, em cima da ideia da reumatologia e da nutrição. Eu acho que assim, ó, não existe mais adequação terapêutica do que você indicar, do que você sugerir que o paciente use a longo prazo, e eu estou falando aqui de vários anos, porque eu tenho uma experiência muito grande nessa área, vários anos de uso de Protein Cola. O procolágeno, ele é fundamental na hora de ter uma doença reumática, porque as doenças reumáticas são doenças do colágeno. O nome já é esse, gente. Doença do colágeno, ou seja, esse colágeno está sendo produzido de maneira errada. Agora imagina que a gente coloque uma nutrição adequada que tem mais do que só os aminoácidos. Tem mais do que a parte do mineral. Ele tem mais. Esse produto, ele tem a informação de fazer colágeno direitinho, de fazer o colágeno correto, de fazer o colágeno certo. Lembrem que quando eu explico assim. Entra no corpo, pedacinho de colágeno, nosso organismo reconhece aquilo como colágeno, chega lá e pergunta, onde que precisa de colágeno hoje? Se nós estamos produzindo um colágeno errado, o organismo sabe que está precisando repor o colágeno ali. Ele vai levar a informação de um colágeno certo. Então ele vai levar nutrição mais informação. Quando isso acontece, ele vai favorecer a expressão gênica. E quando ele faz nesse efeito epigenético e que nós podemos ter da informação desse produto, ou seja, a nutrição, porque uma das maiores informações epigenéticas que nós temos no nosso corpo é nutrição. É a parte alimentar nutricional, que tem esse efeito epigenético maravilhoso no nosso corpo. Então preste atenção, dentro das doenças do colágeno, todas são beneficiadas com o uso da nutrição, que é o procolágeno. Eu até citei especificamente as 3 mais comuns, que é lúpus, artrite reumatoide e esclerodermia, porque eu tenho muitos casos, mas muitos casos mesmo, de pacientes que praticamente equilibraram, fizeram uma remissão da doença, e pacientes que mesmo tendo pequenos problemas, eles melhoram a qualidade de vida deles em 200, 300, 400%. Então, preste muita atenção na área da reumatologia. É fundamental. Não me cabe, um atendimento em reumatologia que não tenha uma orientação da nutrição com o procolágeno. E na osteopenia e osteoporose, que depois eu vou falar especificamente de osteopenia e osteoporose, porque com certeza é onde eu tenho maior número de casos catalogados, e faz parte da reumatologia. Então, dentro da osteopenia e da osteoporose, é fundamental o uso da reposição do colágeno de uma forma altamente biológica, fisiológica
e de altíssima biodisponibilidade. Eu quero lembrar vocês na oftalmologia. Oftalmologia, a gente falou que a prevenção do envelhecimento do olho passa pelo uso do colágeno, mas e depois que já tem o problema? Catarata. Hoje a gente opera a catarata inicial, né? Até aquela catarata incipiente. Mas você vai mexer no olho, presta atenção, vai mexer no olho, vai tirar o cristalino e botar uma lente lá dentro. Toda a cicatrização desse olho depende do colágeno. Então, independente se a pessoa vai ou não fazer a cirurgia da catarata, você vai usar o Protein Cola, o Procolágeno, como prevenção e regeneração, cicatrização, como tudo que é para esse olho funcionar bem. No caso da presbiopia, que é o envelhecimento do olho mudando, né, o foco e a gente tendo que usar aquele óculos para ler, a gente realmente melhora muito a condição do paciente, estabiliza a presbiopia. Você inclusive consegue não precisar mudar de óculos toda hora, né? Não piorar. Então faz a prevenção da piora da presbiopia. E todas as degenerações dentro do olho, né? A degeneração macular, a degeneração das fibras de colágeno que seguram o olho na volta, criando aquelas mosquinhas lá, volantes, etc. Essas degenerações todas, elas diminuem a progressão, elas regeneram, melhora muito esse olho. Ah, mas tem que operar a retina. Vai operar a retina, não tem problema. Ah, fez buraco de mácula, vai operar a retina. Vai operar a retina. A questão aqui é prevenir a piora e melhorar quando faz a cirurgia. Se precisa, faça. Nós estamos complementando, integrando um tratamento para que esse caso seja resolvido muito melhor. Então, isso que eu gostaria de deixar claro para os meus colegas e para todos os profissionais da área de saúde. Quando você vai nutrir essa pessoa, não interessa o tipo de tratamento que você faça. Você está beneficiando e está fazendo com que o teu tratamento se dê muito melhor. Lembrem disso. Resolutividade. E a resolutividade é que faz tua prática, né, famosa, de sucesso. Aí os nossos pacientes falam um para os outros e vocês não dão conta da agenda, porque vocês têm resolutividade. Senão você faz tudo bonitinho, mas se não tiver resolutividade, o paciente não volta. E ele não conta para o outro que foi ali que ele melhorou, porque não melhorou. Ele vai dizer, ó, eu fui lá, mas não melhorei. Então, se nós queremos ajudar nosso paciente, nós estamos no caminho certo nutrindo. Se nós queremos melhorar a nossa clínica, nós estamos no caminho certo nutrindo. Na geriatria, então, nem se fala, né? Na geriatria, eu não consigo imaginar alguém atender uma pessoa com mais de 60 anos sem dar a nutrição adequada. Não tem como. Não dá para trabalhar sem isso. Nós precisamos nutrir todo o nosso paciente que está envelhecendo, porque nós sabemos que esse paciente está perdendo 1% de colágeno para sempre por ano. Esse paciente está, ou esse cliente, está, na verdade, degenerando, porque ele não consegue repor uma proteína grande como essa, extremamente importante no nosso corpo, não tem como repor, porque o turnover é de 360 dias. Leva um ano inteiro para produzir metade do que precisa. Quando produz tudo, já gastou de novo. Você está entendendo? É uma conta que não fecha. Então, é indispensável que os nossos idosos ou as pessoas que estão querendo fazer a prevenção do envelhecimento tomem colágeno. Mas não adianta dar colágeno que uma estrutura ruim de absorver. Aí não funciona, é dinheiro fora. Vamos fazer um colágeno que funciona. Vamos usar uma nutrição que realmente seja útil para o nosso paciente. Se não, é mais vantagem a gente mandar ele comer filé mignon, que ele tem
os aminoácidos e o sabor do bife, né? Agora, a reposição real vai dar com a tecnologia. Lembrando que os nossos idosos fazem muita desnutrição. Eles desnutrem ou ficam subnutridos até por falta de absorção, porque a parede do intestino, que também é feita de colágeno, a parede do intestino tem dificuldades de absorção. Então, é muito importante, é fundamental que a gente lembre disso e coloque para nosso paciente a suplementação do colágeno dessa maneira, porque o procolágeno vai melhorar a nutrição geral. Sabe o que eu vejo nos meus pacientes idosos? Parece uma planta que não recebe água, ficou murcha. Quando você começa a nutrir esse paciente, ele vai se desenvolvendo e melhorando como se botasse água na planta. É a coisa mais linda da gente ver a melhora dos pacientes. E o problema da imobilização no idoso? Só para ter noção, tá? Só para ter uma noçãozinha. Cada dia que o idoso estiver em repouso porque está doente, então ele, sei lá, por uma fratura, se machucou, ou porque está com uma doença clínica, no momento que ele vai para a cama e fica imobilizado, ele perde 3% da sua força muscular por dia. Uma semana que ele está imobilizado, ele perdeu 20%. Imagina o quanto que esse paciente precisa arrumar a sua nutrição de forma que ele consiga evitar essa perda, prevenir a perda ou diminuir a perda. Portanto, é fundamental no idoso imobilizado a nutrição adequada, porque ele está perdendo massa óssea e perdendo massa magra. Ele vai perder a capacidade dele de levantar da cadeira. Portanto, sarcopenia, que é justamente a perda da massa magra nos idosos, a gente evita, a gente corrige e a gente cura com a nutrição adequada. E essa nutrição adequada é procolágeno, porque independente da idade, se você coloca um produto de altíssima biodisponibilidade desta forma de produção e tecnologia para produzir, ele vai entrar, mesmo que o paciente esteja com problemas digestivos, que tenha uma tight junction ruim, mesmo, não interessa. Esse produto, ele obrigatoriamente vai ser absorvido, pelo jeito que ele é feito. Portanto, a gente usando o Protein Cola, nós vamos prevenir, tratar e resolver a sarcopenia. Especialmente se você faz mais alguma coisa junto, porque se você der nutrição, é a base. Tudo o resto que você faz funciona melhor. E lembrem que nós temos toda a linha das essências vibracionais para induzir a melhora. Então imagine se a gente não tem um resultado fantástico. Lembrem disso. E na cirurgia, pré e pós-operatório? O que acontece na cirurgia? Não é um corte? Não é uma lesão? E o corte o quê? Pele, mucosa? É feito do quê? Colágeno. Portanto, eu não consigo imaginar um pré e pós-operatório que a gente não tenha que nutrir o paciente. Todas as equipes de cirurgia, todos os cirurgiões, e aqui eu estou falando de todos, eu não estou falando só do cirurgião plástico, que esse tem obrigação de nutrir o paciente para ter um bom resultado. Mas aqui eu falo, por exemplo, cirurgias reparadoras, eu falo aqui de até cirurgia de emergência. A gente está falando de todos os tipos de cirurgia, grandes ou pequenas, até uma encravada que tem que operar. Todas as cirurgias, nós vamos beneficiar o paciente nutrindo. Como é que ele vai cicatrizar? Ele vai ter que cicatrizar através do colágeno. Como é que ele vai cicatrizar o músculo? Como é que ele cicatriza a pele? Colágeno. Então, o Protein Cola, o Procolágeno,
Ele é fundamental como nutriente básico em pré e pós-operatórios. Isso é fabuloso em termos de resultado. E aí, de novo, eu digo, você acrescenta, você coloca tudo o resto que você sabe. Mas lembre da base, tem que nutrir o nosso paciente. Tem que nutrir o nosso paciente. E quando a gente fala em nutrição, a gente está falando em geral. Nós falamos de nutrição o tempo todo, mas aqui especificamente na área da nutrição. É a fonte de proteína de mais alto valor biológico que nós temos no mercado hoje. E é o coadjuvante para qualquer tratamento nutricional. Então, nutricionistas, lembrem disso. Médicos nutrólogos, lembrem disso. E todo o resto dos profissionais da área de saúde, lembrem disso. A nutrição é a base. E já dizia o nosso pai da medicina, Hipócrates, né? Faça do seu alimento o seu medicamento. Nós já temos ele pronto, engarrafado. E nós podemos sugerir para o nosso paciente uma nutrição, fazendo com que esse nutriente seja absorvido em 98% e usado pelo organismo. Ele não vai brincar lá dentro, dançar, andar e depois sair. Ele realmente vai ser utilizado. E utilizado onde ele é mais necessário, pela hierarquia da necessidade do nosso organismo. E a questão osteomuscular, né, na traumatologia, todos os tipos de trauma, todos os tipos de entorse, tudo que tem a ver com articulação, músculo e osso, agudo ou crônico, precisa regenerar colágeno, precisa de nutrição através do procolágeno. Eu gostaria de lembrar aqui a osteopenia, a osteoporose, a artrose. Todas as pessoas que viverem mais do que 25, 30 anos vão fazer artrose. Nossos pacientes todos degeneram a articulação. Portanto, nós temos que ajudar esse paciente a prevenir e a tratar essa artrose. E as condromalácias? E os ligamentos? Não, foi lá jogar bola no final de semana, pronto, estourou o menisco. Mas também temos os profissionais que trabalham, né, com esporte, tudo estourados. Eles precisam prevenir e tratar. E as tendinopatias? Hoje em dia, com o advento de tanta tecnologia, até as pessoas que não trabalham na área vêm com tendinite de usar muito computador. Isso só para dar uma ideiazinha, né, gente? Aqui eu tô querendo só mostrar para vocês a aplicabilidade. Mas é impressionante a melhora que a gente faz no paciente quando você nutre o paciente. Então, de novo, em qualquer área, se você complementar, dando a dica, ó, se você tomar um procolágeno de altíssimo tecnologia de ponta, que vai dar tanto a matéria-prima quanto a informação de fazer aquela matéria-prima adequada, ó, não existe como o paciente não melhorar. Eu tô aqui lembrando de um professor de educação física, desses treinadores de academia, né? O rapaz, 32 anos, teve um problema de hérnia de disco gravíssimo, acabou fazendo uma cirurgia, passando dor, sem conseguir se mexer. 40 dias depois, a mãe dele, que era minha paciente, chegou desesperada no meu consultório. Rosângela, não aguento mais, o menino não aguenta mais de dor, tomando anti-inflamatório, fazendo tudo que o ortopedista manda e nada, esse cara não melhora, o que eu posso fazer? E eu passei para esse paciente Protein Cola, 2 doses ao dia, porque era um caso grave, né, e tinha que regenerar. Passei o Oxyflower e Analgesium, que são das essências vibracionais com tecnologia, Quantum Health. E só. E sabe o que aconteceu? 15 dias depois, ele estava em pé. 30 dias depois, ele estava trabalhando. E ele me ligou, quando deu 15 dias, ele me ligou e disse assim,
doutora Rosângela, a senhora salvou a minha vida. É claro que eu não salvei a vida dele, mas eu melhorei rapidamente a resolução do processo porque eu dei nutrição para esse paciente. Vocês estão entendendo? Imagina se o ortopedista dele tivesse dado desde o começo. Ele não teria sofrido tudo isso e ele estaria agradecendo ao ortopedista, não à doutora Rosângela. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui, meus colegas? Vocês podem fazer mais pelo paciente de vocês. E só tem que sair um pouquinho da zona de conforto. Só tem que aprender uma coisa. Nutrir o paciente. Mas não adianta nutrir com uma fórmula desse tamanho ou com um monte de cápsulas quando você não tem a nutrição adequada ali. Você até pode dar um pouco de aminoácido, né, para esse paciente e dependendo da condição do paciente, ele até pode aproveitar para isso. Mas preste atenção, se você tiver este tipo de nutrição com altíssima tecnologia de ponta, fazendo com que isso entre dentro do teu sangue e vá direto onde está o problema, teu corpo, ele sabe onde é que tem que levar. Ele se autocura se você der condições. Então parem de incomodar o paciente com coisa que não funciona. Vamos fazer coisa que funciona. E principalmente, vamos passar para o nosso paciente o melhor. Porque aí ele vai ter um resultado melhor e mais rápido. E quem que fica bem na foto? Nós profissionais da área de saúde. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho mais um caso. Paciente com 69 anos. O que vocês esperam de um paciente com 69 anos? Só ladeira abaixo. Pois bem, altamente alérgica, sensível a medicamento, nunca fez TRH. E o que acontece com essa paciente? Vem com uma perda de massa óssea grande, uma osteoporose importante, perdendo 1% em coluna e 2% em fêmur, ano após ano. E aí nós passamos para ela petrosos, que é a informação de osso das essências vibracionais, e protein cola, que é matéria-prima. E ainda ajudamos a parede do intestino, absorção, com digeril e digérese asiano. Ela também tinha diverticulose e retocolite anterior. Eu esqueci de colocar isso aqui, mas dentro da gastroenterologia, nós temos resultados fantásticos com protein cola. Caminhadas eventuais, ela era muito ativa e uma dieta muito complicada. O que acontece com essa senhora em um ano? 70 anos. Complicadíssima. Ela consegue aumentar a massa óssea em 3,4% na coluna e 5,4% no fêmur. Eu duvido aqui que alguém consiga esse tipo de resultado mostrado em densitometrias nessa idade, sem remédio. Aqui não foi usado nenhuma injeção de R$7.000, gente. Aqui não foi usado monoclonal. Aqui não foi usado nada. Aqui foi usado nutrição e informação. Uma senhora de 70 anos, ela ganhou 3,4% de massa óssea em coluna, 5,4% de massa óssea em colo de fêmur. Ela ganhou tudo isso em um ano utilizando nutrição. É isso que eu estou oferecendo aqui para vocês. É por isso que eu coloquei agora o livro na internet. Eu quero que todo mundo saiba disso. Eu quero que o mundo inteiro se beneficie disso. Mas especialmente vocês profissionais da área de saúde, que eu sei que é quem mais vai querer saber desse livro. Mas independente disso, eu também estou aqui disposta a mostrar para quem quiser saber e olhar. Então todos vocês, você paciente, você que está super bem de saúde, só quer melhorar e evitar ficar doente. Todos vocês se beneficiam com essa informação. E por último, uma paciente com 63 anos, já tratando comigo há 2 anos. Olha o que acontece.
olha o que acontece. Ela aumenta a sua densidade de massa óssea de 0,807 gramas por centímetro quadrado para 0,987 em coluna lombar e no fêmur de 0,534 para 0,656. Faça a regra de 3, porque aí não está com a percentagem. Faça a regra de 3. Em 2 anos, alguém com 63 anos ganha quase 18% de massa óssea. Olha o quanto que a gente pode ajudar os nossos pacientes, gente. E aqui eu estou mostrando para vocês o resultado que eu vejo no meu consultório o tempo todo. Eu tenho mais... Nossa, eu não sei quantos pacientes eu tratei, porque além dos pacientes que eu trato, eu estou orientando um monte de gente o tempo todo. Então aí, sei lá, que eu cataloguei, que eu tenho antes e depois, que eu tenho densitometria, deve chegar em 200. Então, gente, o que eu realmente quero aqui é melhorar as pessoas. Qual é meu objetivo? É ensinar, é dar informação de como que faz melhorar, como que o meu organismo responde melhor a isto em vez daquilo. Prestem atenção nisso, se beneficiem com essa informação. A gente aqui está falando no geral, para profissionais da área de saúde, mas para quem quer melhorar. O que realmente eu estou colocando aqui é a informação a serviço da saúde, ok? Então, eu sou a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica, eu sou nutróloga, eu sou uma estudiosa, eu realmente adoro o que eu faço e adoro poder passar para as pessoas aquilo que eu sei. Eu costumo dizer nas minhas palestras, depois de 35 anos de formada, sei lá quantos milhares de pacientes eu já tratei no geral, mas só na área das essências vibracionais eu tenho mais de 10 mil pacientes tratados. Então, eu não posso morrer sem passar essa informação para todo mundo. E eu quero daqui para frente que todos vocês se beneficiem disso que eu aprendi na prática e na clínica. Aí está minha declaração de conflito de interesse. Muito obrigada por estarem aqui com a gente.